Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. O pessoal pode acompanhar aqui os diversos os vídeos, né, dar o like, os shorts e aqui os canais parceiros, dentre eles o Peter. Temos aqui também a parte aqui do canal do YouTube, né, Ronaldo Coutinho, tem o Valeu, e aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece. Além disso, ainda temos aqui o Instagram, clima.terra, tem o grupo VIP onde o pessoal pode participar e ver como é que faz para se cadastrar, se vai no Sul, se vai no Brasil, enfim, tá tudo ali. E aqui no Nordeste eu não estou gostando muito das rodadas não, ele está ainda mais ou menos dentro do padrão, normal e um pouco abaixo da média em todo o Nordeste aqui, com condições dessa região aqui não é para chover muito mesmo, não chove, e nessa área aqui fica normal, um pouquinho abaixo da média, mais ou menos dentro do padrão para um pouquinho menos. Aqui no Tocantins não mudou muito, Goiás melhorou um pouco, Minas também, começou a aparecer aqui, ó, normal aqui na parte norte do Mato Grosso, metade sul do Pará também, continua ainda negativo aqui. Aqui eu acho que ficou igual um pouquinho mais. Roraima também, parte do Boa Vista um pouquinho acima. Nessa área aqui está abaixo da média, mas melhorou em relação à vez passada. Quando a gente vem aqui para mês de outubro, comecinho de novembro, aqui ficou parecido, mas ficou mais ou menos de normal acima da média. Tem que lembrar que às vezes a anomalia negativa aparece ou diminui a anomalia possível, por quê? Porque a média aumenta. A chuva continua, vamos dizer, a média era 100, estava prevendo 200. Aí na semana seguinte passou para 220, mas a média foi para 160. A chuva aumentou, mas ainda não aumentou na mesma proporção que a média da chuva que vai acontecer agora. Quando sai de setembro para outubro, a média de chuva nessa região aqui já aumenta consideravelmente. Aqui ficou mais abaixo do normal na segunda quinzena. Então a Bahia, toda aqui a região do Mato Piba, tem chuva aqui, a chuva ficou parecida, para vocês vão ver no volume, ficou parecida principalmente em outubro. Mas a anomalia aumentou. Então pode ser o quê? Uma irregularidade na chuva no Mato Piba, principalmente nessa região aqui. Na região de Irecê, mudança pequena. Nessa área aqui o que se espera é pouca chuva nessa época do ano. E aqui vai reduzindo normalmente. O que me preocupa é que o Atlântico aqui não está ficando num comportamento muito bom a longo prazo. Ele vai definir muito a próxima temporada. Melhorou em Minas, Goiás e Mato Grosso. Na temperatura, manteve o quê? O que a gente espera agora. Aqui começa a ficar mais normal, ainda fica mais quente que o normal nessa região, por causa de pouca chuva, vai começar a diminuir, e aqui ainda fica mais ameno o que vem acontecendo. Tem noites frias aqui no sertão de Pernambuco, da Paraíba, da Cealba, várias áreas da Bahia. As massas frias vêm aqui pelo oceano, jogam muito vento de sudeste, o pessoal tem reclamado bastante, um vento frio, mantém essa região aqui menos quente. Essa área aqui, a área mais quente do Nordeste está aqui, na cabeça do Elefantinho, no oeste da Paraíba, parte do sertão de Pernambuco, Ceará e principalmente Piauí e Maranhão tem feito bastante calor. E aqui, obviamente, está no período mais quente do ano, o calor ainda é muito intenso aqui nessa região, pelo menos até o dia 27, 28, ou até o dia 30 de setembro, predomina mais o calor. Quando chegar outubro, começa a diminuir a temperatura. Tanto que está aqui, ó. Na média ele diminui um pouco, pouca coisa, mas diminui, fica mais normal nessa região aqui, vai diminuindo aqui nessa área onde a chuva aumenta, aqui fica também mais normal nessa região aqui do Nordeste, um pouquinho fresco aqui, normal aqui no Ceará, Norte Piauí, Nordeste do Maranhão, mas ainda quente nessa área do Mato Piba, o que indica a irregularidade da chuva. Normalmente quando tem chuva acima do normal, a temperatura dá uma diminuída. Normalmente quando fica mais seco, fica mais quente ou os extremos. De manhã fresquinho, de tarde calor. Aqui no volume que eu disse, ó. Nesse mês aqui, nesse período de 19 de setembro a 18 de outubro, pouca alteração. Aqui praticamente manteve, melhorou nessa região aqui, ó. Que eu disse, está negativa no Tocantins, tá? Por quê? Porque a média aumenta, mas o volume de chuva também aumentou, só que não aumentou na mesma proporção da anomalia. Então, aqui tem chuva no Tocantins, principalmente a metade oeste, especialmente agora ali do dia 2, 3, 4 de outubro para frente, começa a engrenar a chuva. Então, a região do Mato Piba aqui, a chuva começa a aparecer agora. Primeiro esperem molhar o solo, tudo, conversem com o seu técnico para ver se está numa situação boa de umidade ou não, porque cada caso é um caso. Tu pode ter aqui, por exemplo, uma previsão de 30 e dar daqui a pouco 100 milímetros. Aí na tua região tá bom. Então a chuva vai começar a aparecer aqui no Mato Piba, nessa região, gradativamente agora a partir de outubro. Aqui começa no extremo oeste da Bahia,
em cima da Chapada também. Começa a aparecer as primeiras chuvas ali no começo, finalzinho de setembro, começo de outubro aqui na região de Irecê. De início não é muito regular não. Então deixe para começar a pensar em algum plantio final de outubro ou meados de novembro para frente. Aqui o que se espera mesmo é pouca chuva, o que vier aqui é lucro. E aqui também começa a diminuir a chuva nessa faixa. O comportamento em geral está dentro do padrão que se espera para o Nordeste, um pouco abaixo os volumes de chuva, mas mais ou menos dentro do padrão. Então começa a melhorar aqui no oeste da região Nordeste e aqui começa a ficar mais seco, que é o que se espera nessa época. Aqui começa a diminuir a chuva. Ainda tem, mas vai diminuindo, principalmente quando passa aqui para o interior. Especialmente o semiárido aqui já começa a ficar mais seco. Esse norte da Bahia demora um pouquinho mais, aqui começa a melhorar, o sudoeste da Bahia, Área do Café melhora, aqui em Minas também, aqui na parte do Espírito Santo mesma situação. Essa região aqui começa a melhorar a situação da chuva, melhor que o ano passado. Na anomalia, aquilo que a gente já falou, aqui está um pouco abaixo, o Nordeste está boa parte dentro do padrão normal que se espera na época. Quando pega o total de chuva, esse melhorou bastante aqui, ó. Aumentou bem a chuva aqui no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, sul e oeste e sudoeste do Pará. Aqui não, por isso que ele está com aquela anomalia. Aqui essa região está diminuindo um pouco ainda a volta da chuva. Também ficou bom aqui em Roraima, Amapá continua ruim de chuva, Macapá e Belém também, Marajó, o centro-norte do Maranhão, boa parte do Piauí, o Ceará, o Elefantinha, Paraíba, o sertão do Pernambuco, o norte da Bahia, toda essa região aqui, pouquinha chuva nesses 46 dias. Aqui deu uma pequena melhorada, melhorou um pouquinho mais aqui no extremo sudoeste da Bahia, melhorou aqui no Tocantins, melhorou mais ainda aqui ó, no Mato Grosso, Goiás, Minas, na área do café também deu uma melhorada, no Cerrado Mineiro, no sul de Minas, no Café do Espírito Santo, sudoeste da Bahia também. Tem um pouquinho de chuva aqui ainda, uma boa chuva nesse período, desses 46 dias, talvez tenha aí 15 ou 20 dias com chuva. Aqui nessa área, o que se espera? Aqui até melhorou um pouquinho de nada em relação à rodada passada. Então vamos ter o quê? Chuvas perdidas nessa região do norte do Maranhão, centro-leste e norte do Piauí, aqui no Ceará, no boa parte do Elefantinho, boa parte da Paraíba, boa parte do Pernambuco e norte da Bahia. Na região de Irecê aparece alguma chuva um pouquinho melhor, principalmente mais ao sul. Provavelmente ali da segunda parte do dia 5, 10, 15 de outubro para frente. Pode até ter alguma chuva, algum evento de chuva mais importante. Lembrando sempre que isso aqui é uma média. Cinza, quase nada. O verde, pouquinha chuva, de 5 até 10 milímetros. O azul vai de 12 a 25 milímetros. O marrom aqui vai de 25 até quase 40 milímetros aqui, 35 aqui no primeiro vermelho. Nesse aqui vai de 80 a 100, daqui para cá acima de 100, aqui perto de 150, aqui perto de 200, aqui perto de 220, aqui 250, aqui se eu não me engano 280, 300 milímetros. Então vai aumentando bem a chuva nessa região. Tu vê que aqui é pouquíssima chuva. Muitas áreas aqui entre esse cinza e o verde vão passar totalmente sem chuva. Outros poderão ter até uma surpresa. De repente, que nem relevo, que nem aqui na Serra do Ipu. Daqui a pouco, numa chuva, dá o que ele projetava para 46 dias. Isso já valeu várias vezes. Acontece muito no Nordeste quando chega ali de final de outubro para frente. Aqui, por exemplo, pode ter uma outra pancada forte e num dia choveu o que ele está projetando para 40 dias. Esse tipo de situação começa a ter em alguns pontos dessa região acontecer. E aqui, mais ainda. Então, se na média já está dando um bom volume de chuva, significa que no centro-sul e oeste do Maranhão, oeste e sul do Piauí e oeste da Bahia, vai ter locais aqui que a chuva pode até surpreender positivamente. E aqui mais ainda, né? Na anomalia dos 46 dias, aqui ficou um pouquinho igual, um pouquinho mais, aqui manteve o padrão, aqui também aumentou um pouquinho a anomalia negativa, aqui sem muita mudança em relação à rodada passada. E essa região aqui ficou também com pouca mudança. De maneira geral, boa parte dessa anomalia negativa vem agora nos próximos 10 a 15 dias. Depois começa a melhorar, principalmente nessa região aqui do país. Então não dá para descartar que a gente tem aí uma situação boa de estação chuvosa no centro do Brasil, na região amazônica também vai aumentar gradativamente a intensidade das chuvas. Primeiro vai apagando os focos de incêndio, e não vai ser a ação do homem que vai apagar. Aí quando está quase chegando a estação da chuva, é fácil tu dizer que tu vai ter recursos para combater os focos de incêndio. Não, quem vai fazer isso vai ser o São Pedro mesmo. Então a partir do final de setembro, primeira quinzena de outubro,
as chuvas vão começar a fazer o que a gente deveria ter feito há muito tempo, controle do fogo. E de preferência não meter fogo, né? Porque fogo espontâneo no Brasil é quase inexistente, é uma porcentagem muito, muito baixa. Então vamos torcer para que as chuvas venham, melhorem a qualidade do ar, baixem a temperatura e vão permitir aí o andamento do plantio da safra de verão no centro-oeste e sudeste, partes do Pará, partes do Rondônia, Amazonas, acredito que agora ao longo de outubro. Aí a situação fica um pouco mais tranquila. É melhor do que o ano passado em relação a essas regiões. A Amazônia, que ano passado foi seca, esse ano vai ser mais aguada. Então acompanhe o nosso canal, se inscreva, dê um like, compartilhe os nossos vídeos, nossos canais parceiros do Peter e as nossas redes sociais, minha e do Peter. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.